Boa noite. Desculpem, a gente estava com problema de conexão, mas vamos começar aqui o nosso trabalho desse dia, que nós fomos convidados mais uma vez para apresentar, fazer uma espécie de esclarecimento da doutrina para os nossos amigos, e coube honrosamente começar o segundo semestre com essas palestras, essas informações da doutrina, justamente nesse segundo semestre, e logo em seguida da Semana do Caminho, que nós fomos brindados com 5 maravilhosas palestras sobre autoconhecimento, e cabe hoje a gente dar prosseguimento e tentar passar as informações para que todos aprendam com essa doutrina maravilhosa. Antes de mais nada, eu gostaria de aproveitar esse momento que está todo mundo junto, que a gente fizesse uma oração mentalmente, individualmente, cada um, enquanto eu faço essa apresentação, que a gente peça para todos os espíritos de luz uma ajuda especial para o nosso Divaldo, que está, infelizmente, com problema de saúde. Então, eu gostaria de fazer, nesse momento, esse pedido para todos nós, que mentalmente fizéssemos esse pedido para que ele fique bom, que ele se recupere e passe a voltar a fazer o trabalho missionário dele. Eu tenho como praxe utilizar um aplicativo que manda mensagens da Bíblia todo dia. E eu gostaria de usar a oração que foi enviada hoje para a gente começar os nossos trabalhos. Vós, Senhor, que conheces as nossas necessidades, mesmo antes de pedirmos por elas. Vós que estáis mais do que disposto a providenciar para nós. Vós dizeis, buscas e acharás, bate e a porta se abrirá. Deixe a nossa fé em vossa provisão paternal crescer à medida que nos fornece uma vez após a outra. Então, graças a Deus por essa noite, vou começar a falar sobre o tema que foi dado por nós para ser desenvolvido. É sobre a verdadeira propriedade. É uma manifestação mediúnica do espírito de Pascal, e que está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nele nós temos 2 itens, o item 9 e o item 10, que lá fala sobre a verdadeira propriedade. É no capítulo Instruções dos Espíritos. O que é essa temática? Eu confesso para vocês que quando me foi oferecida essa oportunidade para falar sobre a verdadeira propriedade, apesar dos meus 25 anos ativos na doutrina espírita e os 40 que eu acabei lendo os livros, eu confesso que nesse item aí eu
Não entendi. Compreendi a linha toda do Evangelho, mas acabei tendo dificuldade. Conforme eu fui lendo, fui descobrindo o quanto é importante esse assunto. Aliás, até acredito que esse é um assunto que deveria ser dado na escola, porque desde pequeno a gente deve aprender sobre esse verdadeiro fato, né, de o que é essa propriedade para nós, o que nós somos, o que foi dado para nós nessa vida. E no livro já diz, né, o que podemos levar desse mundo. Porque propriedade é um direito de usar, gozar, dispor de bens e reavê-los, caso alguém os possua injustamente. Então, essa utilização da propriedade acompanha a gente, todos nós, ao longo dessa vida. Não é só nessa vida, é o que nós trazemos das outras. Então, esse é um valor que a gente precisa entender corretamente. E talvez, entendendo dessa forma, a gente mude o nosso olhar. Eu acredito que, quando no texto é perguntado o que nós levamos desse mundo, o que nós levamos desse mundo? Eu lembro que o meu querido pai dizia para nós, moleques, lá num lar católico, cristão, mas muito forte, de convicções religiosas, de que nós deveríamos ser pessoas mais generosas com as outras. E o que a gente pudesse dar de cada um, e isso foi me ensinado, a gente acabava tendo uma noção que lá atrás eu não entendia bem, mas depois fomos compreendendo de que o que ele falava de forma engraçada, de que caixão não tem gaveta. A gente não leva nada material. O homem não possui como seu senão aquilo que pode levar desse mundo. O que ele encontra quando ele chega, ele deve deixar ao partir. Então, durante essa nossa permanência na Terra, nós somos levados a ter esse ganho, essa propriedade, como usufruto. Deus faz conosco um acordo de comodato, não é posse real. Ele nos dá. E se a gente souber administrar, a gente pode até levar algumas coisas adquiridas pelo uso dessa propriedade de forma coerente. O que nós devemos usar é o que foi adquirido, e usar e levar da mesma maneira, para quando nos desencarnamos, são coisas que ficam vinculadas à nossa alma. Então, inteligência, o conhecimento e, sobretudo, as qualidades morais. Isso é levado. E isso é a verdadeira propriedade que a gente desenvolve, adquire e acaba utilizando, não é? A inteligência, o conhecimento e as qualidades morais. Nós nascemos, como diz, simples e ignorantes. Ao longo da vida, vamos aprendendo,
Mas como a gente vem de vidas passadas e nós trouxemos conosco o nosso legado, o nosso entendimento, sobretudo, então, as qualidades morais nos fazem um espírito melhor na encarnação sucessiva, na seguinte. Então a gente precisa, apesar de termos nascidos humildes, apesar de a gente ter nascido simples e não cientes, e que foi coberto pelo véu do esquecimento, lapsos na nossa vida acabam tendo respaldo. Nós vamos buscar lá atrás um resgate daquilo e continuamos fazendo uma melhoria de ordem pessoal, de ordem de qualidade moral. Então, fica claro que material não vai no caixão. Espiritual, ganho, que nos eleva, que nos aproxima de Deus, isso sim a gente leva conosco. É complicado se quer levar de uma outra maneira. Eu gostaria um pouco de pincelar, já que nós falamos sobre o Evangelho, de uma dupla, bem que poderia ser uma dupla caipira, né? Marcos e Mateus. O que nós vamos encontrar em Marcos, que era um evangelista, que foi discípulo de Paulo, de Pedro, e que escreveu o evangelho voltado para os romanos, para eles entenderem o que era a palavra de Cristo. Marcos disse no capítulo 6, e da mesma forma que consta aqui no livro, versículo 6, de 7 a 13, que Jesus estava com os apóstolos e ele fazia reunião de dupla, 2 em 2. E ele fazia isso e passava os poderes para eles, para trabalharem sobre os espíritos impuros. E ele mandou uma recomendação a cada dupla que ele conversava, que nesse caminho, nesse trabalho que eles fariam, eles não deveriam levar nada a não ser o cajado. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro, mas o cajado. E que levassem apenas uma. Calçassem apenas uma sandália em cada pé. E que não usassem 2 túnicas. Jesus já dizia aí sobre a grande forma de pensar sobre a verdadeira propriedade. Uma sandália em cada pé. A gente vê hoje a molecada, as pessoas terem 4, 5, 6 pares de tênis em casa. Basta um. Para que 2, 3, 4? Vamos lembrar lá atrás. O trabalho perfeito que os apóstolos fizeram. E por que não levavam comida? Por que não levavam dinheiro? Porque eles iam ser recebidos. Eles iam receber água, pão, com o trabalho deles. A gente sabe de toda maneira viver
com o que é o suficiente para nós. Nós devemos entender isso profundamente e não ser atingido pela maneira de consumo barato, de atitudes de vaidade. Eu quero 2, 3 tênis. Teve um jogador aí brasileiro, numa época, que foi jogar nos Estados Unidos. Quando ele voltou na conquista da Copa, ele tinha uma loja de tênis na bagagem dele. Para que tanto tênis? Ia dar só para os amigos, os parças. Ia desnecessariamente usar disso tudo. Mateus também diz, Mateus escreveu para os hebreus. E está aqui, inclusive, nesse livro que eu outro dia comprei, que é Jesus, o homem mais amado da história. Ele diz: acumulem para vocês tesouros no céu, onde nem a traça, nem a deterioração os fazem desaparecer, onde os ladrões não assaltam e nem roubam. Ao condenar a obsessão com bens materiais, como fará também ao dizer que aquele que guarda tesouros para si não é rico diante de Deus. Jesus reforça o que está escrito nos Provérbios, que no dia da ira a riqueza será inútil. Então, se a gente pelo menos ativesse a essas pequenas nuances que se vê, já estaríamos nos elevando. Não ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Porque onde estiver o nosso tesouro, se nós tivermos abraçado o tesouro da fé, o tesouro de crer no Pai, nós vamos entender que Cristo está nos ensinando que nós devemos sim ajuntar o nosso tesouro, mas primeiro buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Os demais virão conosco. Onde está o seu tesouro? Se Deus é o tesouro de nossas almas, nossos corações, ou seja, nossos afetos e desejos, serão colocados nas coisas de cima. O homem de espírito terreno prova que o seu tesouro aqui embaixo. Ele usufrui isso, mas vai ficar aqui restrito na terra. Um homem de espírito celestial mostra que o seu tesouro está acima. Eu gosto de fazer umas imagens, uma alegoria. Vamos nós todos considerar que esses bens que pertencem a Deus e que Deus nos permite sermos usufrutuários, menos ou mais íntegros e inteligentes. Se soubermos usar de forma dadivosa, de forma coerente, esses bens vão nos favorecer, vão nos gerar bônus. Agora, o que é uma propriedade individual do Pai e que Ele nos legou, emprestou, deu esse comodato, muitas vezes a gente ouve por aí gente reclamando, né? Ah, Deus deu para aquele, não deu para mim, não deu isso, aquilo. Nós não estamos sendo coerentes. Nós não estamos abraçando e entendendo cada coisa que nos foi deixada.
Eu imagino que nós devemos transformar a nossa visão agora aqui numa prateleira. Imaginem aí, uma prateleira, várias divisórias. Vamos imaginar do meio para cima e do meio para baixo. Nessa parte do meio para cima, nós vamos ter as virtudes espirituais e permanentes. Devem ser permanentes. Caridade, generosidade, desapego. A gente vive, briga, disputa com o 100% que a gente tem. E não lembra do dízimo, por exemplo, que Jesus pedia que do 100, dê 10. Você vive muito bem com 90. Eu conheço gente que vive com 60, 50. A generosidade faz a diferença. Você lembra de quem não teve isso? Provavelmente terão tesouros na alma, por acreditar que vão superar e vão sobreviver. Mas o bem material eles não vão ter. E cabe a nós que temos mais e que possamos ser generosos, caridosos de dar. Dar de que maneira? Uns podem até dizer assim, eu não tenho para dar mais, eu já estou por aqui. Dê olhar. Olhe para aquele que não tem nada, que ele não é um incógnito, que ele não é um marginalizado. Não é hora de abraçar. Não podemos hoje sair por aí se descuidando. Mas dê um abraço através do olhar. Faça com que ele se sinta uma pessoa que existe. Isso é generosidade. Atenda aquele que precisa. Lembre daquele irmão. Mas não. Aí vem a segunda parte, a de meio para baixo, aonde nós temos os defeitos materiais, que é transitório, que deve ser transitório, porque nós temos que evoluir, nós temos que crescer. Hoje eu estou com 70 anos, será que o Salim de 20 e poucos anos de idade, 30, não era o orgulhoso? Claro. Todos nós somos. Somos imperfeitos. Mas devemos criar aquele aprendizado lento, pequeno, aquele pequeno passo. Nós precisamos saber que existe maneira de transformação. Chama-se reforma íntima. Então, aquele vaidoso, aquele orgulhoso, aquele egoísta, aquele individualista, que muitos de nós fomos, podemos nos transformar. Esse é o caminho para evoluir, para desenvolver. Não cabe só a forma de viver por viver. Aí, mas com essa pandemia eu não posso sair. Com essa pandemia eu fiquei restrito. Melhorar a atividade é, às vezes, modificar mesmo estando em casa. Não fique lá, placidamente, jogado. Trabalhe em casa. Escreva, leia. Eu, pelo menos, eu tenho um altar aqui em casa. É a cozinha. Eu vou lá, faço comida. Me desafio a aprender coisas novas. Nós podemos fazer isso, todo mundo, cada um de vocês.
Podemos fazer individualmente e para outras pessoas. Fiz outro dia, pela primeira vez, um pão enorme. Metade eu dei para a nossa faxineira. Ela adorou. Ó, o seu Jorge, o senhor que fez. É isso que nós devemos fazer. Práticas diárias de transformação. Não é difícil você, de repente, fazer essa prateleira inteira ser de virtudes espirituais e permanentes. Experimente fazer isso. Eu vou falar uma coisa que ilustra bem a morada no céu. Uma passagem de um homem que era rico, poderoso, faleceu, desencarnou e acabou indo. E ele foi recebido pelo anjo guardião, e que o anjo guardião ia levá-lo pelas alamedas, caminhando e vendo as casas. E aí passaram por uma linda casa, bem suntuosa, 2 andares, todo bay window, parede, janela, entrada da garagem, vasos, jardim, plantas ornamentais, tudo espelhado. Aí ele perguntou, quem mora aí? Aí o anjo falou, é o Raimundo. Lembra dele? Seu motorista. Morreu no ano passado. Ah, o homem falou, meu Deus do céu. Puxa vida, se o Raimundo tem uma casa dessa, imagina a minha. Meu Deus do céu. E aí o anjo guardião continuou passeando com ele pelas alamedas e mostrou mais uma casa bonita. Essa duplamente maior na lateral, na altura. Tinha um espelho d'água, quiosque, enfim, um negócio de louco. E aí, claro, o cara perguntou, e essa casa, de quem é? Ele falou, é da Rosalina, sua cozinheira que também faleceu. Aí ele falou, meu Deus do céu, se esses meus empregados estão numa casa magnífica, a minha vai ser um palácio. Claro, vamos continuar andando. E aí o anjo, o Cicerone, que está levando ele para ver todas as coisas lá, e para diante de uma casa, de um casebre, pau a pique, de barro, sem janela, só o espaço, portas caindo. Uma alegoria que a gente vai fazer é a casa do Jeca Tatu, aquela coisinha toda, né? E aí o anjo parou diante do barraco e falou, esta é a sua casa. O cara ficou indignado. Meu Deus, que isso? Vocês sabem construir coisas melhores. Aí o anjo falou, claro que nós sabemos. Mas nós só construímos. Quem nos envia o material de lá de baixo, você. Isso é o que você nos enviou. Portanto, se a gente entender essa mensagem, essa historinha, a gente tira uma moral da história. Cada gesto de amor e partilha é um tijolo com o qual construímos a eternidade. Cabe a nós mesmos, nas escolhas e atitudes de cada dia, fazer esse tijolinho aí. Como está o seu tijolinho? E rapidamente mais uma outra história, essa é mais rapidinha. Teve um americano famoso, um apresentador de televisão, de programas, ele caçava exemplos no mundo. Ele viajava o mundo inteiro com a equipe e falaram que tinha um sábio no Egito. Lá foi ele visitar o sábio. Quando ele conseguiu, o guia e toda a equipe de filmagem
acabaram de ir lá, entraram. Quando ele entrou na casa, ele falou, é a casa aqui do sábio? O guia falou, pode entrar aí. E aí, quando ele entrou, era uma coisinha pequena, minúscula, 1,5 quarto. O chão de barro, de terra. E umas folhas de papelão, de caixa aberta, espalhadas, com algumas colchas dobradas, um travesseirinho fraquinho, dobrado, um pano dobrado, uma pequena, um criado mudo de caixa, onde tinha lá uma vela para ser acesa durante a noite, quando estava escuro. E aí, um banquinho, e o cara falou, você que é o sábio, o que você tem aqui, essa casa só? Ele olhou e falou, e você? O que você nos traz? Aí ele falou, não, eu não tenho que trazer nada, eu estou aqui só de passagem. Ele falou, palavra mágica, nós estamos de passagem, tanto você quanto eu. Para que enriquecer em material? Cama, king, televisão, sofá, geladeira, máquina de lavar, máquina de lavar roupa, lavar talheres. Esse sábio ensinou. E é desse sábio que nós temos que tirar os melhores exemplos. Isso acontece conosco, né? Quando a gente chega no mundo, só depende das nossas posses, com uma diferença, que não se pode pagar em ouro. Então vai ser perguntado, o que trazes? Vai ser computado os bens que você trouxe, pessoais, as suas virtudes, não os seus títulos. Aí, nesse caso, às vezes um operário leva mais consigo do que um príncipe ou o sujeito mais rico. Tudo isso é uma coisa difícil de entender, não é palpável, mas a gente precisa fazer um esforço danado, diariamente, para sermos despojados, de não nos apegar de forma maneira em bens materiais. Eu nessa semana eu tive uma dica. Eu, como estava preparando esse trabalho, esse esclarecimento da doutrina no nosso encontro, eu recebi do Divaldo, a quem volto a falar, vamos orar para ele se recuperar logo, da mansão do caminho, justamente um texto do livro Vida Feliz do Espírito de Joana de Ângeles. Olha o que eu vou tomar a liberdade de ler. A tua posse em relação aos bens terrestres é relativa. No mundo transitório, no qual tudo passa, o que agora te pertence, amanhã terá mudado de mãos. Usa, mas não abusa dos recursos que disponhas. Não te escravizes aos que detens por momentos, evitando-te sofrimentos quando se transfiram para outrem. Os únicos bens de duração permanente são os tesouros dos sentimentos, da cultura, né, da sabedoria e das virtudes. Acumula tesouros no céu. Ensina o Evangelho e lembra Joana de Ângeles. Não vamos nunca mais nos esquecer. Todo dia nós temos um desafio. Nos melhorarmos. Fazer com que
a gente faça uma ajuda quando alguém está precisando. E não ter medo de ajudar. A gente lembra, outro dia eu comentei sobre a lei de ouro. Não é a lei do ouro da Bolsa de Valores, Bolsa de metais aí. É sobre a regra áurea, que tantos gurus falam nas palestras de autoajuda. Mas essa regra áurea, essa lei de ouro, ela tem a ver com a reciprocidade. E ela, como reciprocidade, ela provoca um questionamento. Fazei ao outro o que desejardes que vos seja feito. O que você quer para você, você tem que fazer para você, para o outro. Não queira só fazer. Venha a nós. Vosso reino. Nós temos que dar para eles também o que nós almejamos. A gente só lembra do Mateus capítulo 22, versículo 39, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o grande pedido. Foi falado há 2000 anos atrás, às margens do lago, nas estradas da Galileia, nas sinagogas, nos montes onde Jesus pregava. Ele proclamou: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Se a gente fizesse exatamente isso, nós vamos ter uma melhora maravilhosa. Nós teremos cumprido o nosso papel nessa vida e melhorando para as próximas vidas e trazendo nas próximas mais verdadeiras propriedades. O Chico, através da psicografia, Emmanuel dizia: um dia partirás do mundo, os valores, carregando unicamente os valores que houverdes entesourados dentro de ti. Essa que é a expressão mais completa, mais verdadeira. Vou concluir já, gente, apesar de ter começado um pouco atrasado, já estou me estendendo, mas vamos concluir, né? Vamos chegar a essa conclusão aqui. Nada de uso permanente do nosso corpo é real. Os dons, sim. Ou seja, o que recebemos quando chegamos é deixado na hora do desencarne. Levamos o que adquirimos na vida que seja oriunda das nossas qualidades morais. Considerem uma bagagem. Pode levar a bagagem maior que você tiver. Haverá permissão do excesso. Mas se for de virtudes, se for de solidariedade, de desapego, caridade, generosidade, enche lá a mala de tudo isso e leve-se. Ao passo que se a gente se apega aos bens físicos, materiais, frutos de acúmulos, de atos de egoísmo, de orgulho, tudo vai ser perdido e ainda vai contagiar a sua caminhada. Aí
existe o excesso de bagagem, que não nos permitirá que levemos a bom termo o nosso retorno à pátria espiritual. Devemos entender que tudo é emprestado, nada nos pertence. Aqui cabe uma questão de reflexão. Será que nós estamos sendo bons, fiéis, depositários do que Deus nos deu? Eu deixo para vocês essa reflexão. Só temos o usufruto nessa vida. E aí, o que fizemos, o que estamos fazendo, vai ser conferido. E aí também veremos se houve ou não o tal merecimento. Essa é a questão. Muito obrigado. Eu agradeço a Casa Caminho de Damasco, que para mim é uma fonte de oportunidades e experiências que eu utilizo para me modificar. E eu espero que todos nós possamos fazer o melhor. Me desculpe. Boa noite. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus. Muito obrigado.